Olá, meu nome é Patrícia, né, Viana. Estou aqui para gravar um vídeo de educação do curso de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, fazer uma breve apresentação minha. Eu sou uma mulher negra, usando óculos, com a arte transparente, com detalhe aqui branca e rosa, e os meus cabelos encaracolados aos ombros. Vou falar sobre a teoria de Vygotsky, a teoria de socio-interacionista, ou seja, a linguagem na perspectiva de Vygotsky e seu papel no desenvolvimento humano. Porque ele fala que a linguagem não é só uma ferramenta qualquer, não, uma ferramenta, não, de comunicação assim, de falar, não. Ele é a principal ferramenta de mediação entre o sujeito e o mundo. Porque é por meio dela que a criança internaliza os conhecimentos culturais, aprende e aprende também a organizar os seus pensamentos. Para Vygotsky, a linguagem não é só o meio de comunicação, mas a principal ferramenta de mediação entre o sujeito e o mundo. É por meio dela que a criança internaliza os conhecimentos culturais e aprende a organizar o seu pensamento, ou seja, a linguagem não apenas expressa a ideia, ela constrói o pensamento, ou seja, a linguagem está ligada com as interações sociais e culturais. Nesse processo, a linguagem emerge como veículo primordial para internalizar as ferramentas culturais e os modos de pensamentos que a sociedade oferece. Não se trata apenas de transmitir informações, não, mas estruturar pensamentos, organizar percepções, possibilitar ações também. Ao nomear objetos, conceitos e emoções, a linguagem nos permite categorizar o mundo, atribuir significado e assim interagir com ele de maneira mais simples e intencional. Vygotsky também afirma que todo desenvolvimento psicológico se dá primeiro no social, depois no individual. Isso significa que a criança aprende com as interações sociais, sociais com os colegas, com o adulto. Também a linguagem é um canal principalmente por onde essa cultura é transmitida. Os processos psicológicos superiores, como atenção voluntária, memória lógica e raciocínio, são desenvolvidos com base nas interações sociais, mediada pela linguagem. A criança, ao usar a fala para organizar ações, passa a controlar seu comportamento e pensar de forma autônoma. Ou seja, na perspectiva de Vygotsky, nos revela que os processos psicológicos superiores não brota do vácuo, mas são cuidadosamente construídas num fértil terreno das interações sociais. A linguagem, nesse cenário, transcende sua função meramente comunicativa para se conciliar com a ferramenta de mediação por excelência. É a chave que destrava e organiza a atenção voluntária, a memória lógica e o raciocínio. É por meio dela que internalizamos os saberes, as ferramentas culturais da nossa sociedade, transformando-as em capacidades cognitivas que permite interagir e transformar o mundo ao nosso redor. Assim, o desenvolvimento humano é intrinsecamente social e linguístico, que a partir das interações para que venha modelar os nossos pensamentos e a nossa cognição. Vygotsky diferencia dois tipos de conceito. Os espontâneos, que surgem da experiência cotidiana, ou seja, no cotidiano, interação com o meio, onde você vê, vamos supor, na comunidade onde você vive, as interações sociais ali na comunidade, nos espontâneos, que você vai criar essas experiências aqui, com as interações que eles vão ter do cotidiano, experiências cotidianas que eles vão ter. Os científicos são os que dá dentro da escola, são sistematizados com a ajuda do ensino formal. Ou seja, os dois são juntos, vão transformar em uma aprendizagem mais significativa, porque estruturada
estruturando assim o pensamento humano, para que ele precisa desses dois: o espontâneo, que é construído no cotidiano, e o científico, que é escolares. O professor, nessa perspectiva, não é apenas transmissor de conhecimento, mas o mediador entre o conhecimento cultural e o aluno. Ele organiza o ambiente, cria desafios e oferece as ferramentas como linguagem, os símbolos e os signos, para que os estudantes atinjam novos níveis de desenvolvimento. Ou seja, esse aí chamamos de desenvolvimento. Esse aqui, ó, para se desenvolver, o professor é o único mediador daqui, o mediador dentro de uma sala de aula, que é a sala sistematizado, né? O conhecimento sistematizado. Então, o professor, nessa perspectiva, ele não vai só transmitir conteúdo, mas ele vai fazer uma ponte entre os conhecimentos culturais que ele vai, os cotidianos, com os escolares, fazendo a ligação entre um e outro, para que venha ter uma aprendizagem mais significativo e contextualizada, para que o ser humano venha de forma autônoma, venha se desenvolver socialmente. Ao se apropriar da linguagem, a criança transforma a forma como ele age, aprende, né? Ele passa a fazer aquilo que antes precisava de ajuda, agora sozinho. Vygotsky diria que isso é o caminho da zona de desenvolvimento proximal, onde a linguagem é a ponte para o crescimento mental. Ou seja, essa apropriação da linguagem marca uma transformação crucial no desenvolvimento infantil. Ele capacita a criança a reestruturar seus pensamentos, suas ações, sua aprendizagem, transitando da dependência para a autonomia. Nesse processo, a linguagem se torna uma ponte, né, a caminho do desenvolvimento proximal, impulsionando o crescimento mental, permitindo que o que antes era alcançado com auxílio, agora realiza de forma independente. Ou seja, a partir daí o professor deve ter a consciência de perceber o que ele fazia mediado, e depois como ele consegue, a partir daqueles conhecimentos, aquela mediação, ele consegue fazer se desenvolver de forma autônoma, né? Sem ajuda do outro para se desenvolver. Aqui são as nossas referências. Também, ó, para encerrar a fala, a linguagem, você percebe que a linguagem é muito importante, né? A linguagem é muito importante para o desenvolvimento humano. É por isso que educar pela linguagem é também transformar a vida, viu? Então, aqui são as nossas referências que a gente fica aqui, e aqui muito obrigada, viu? Muito obrigada e valeu, né, pelas aprendizagens que tive durante o curso. Tchau, tchau.